Hebreus capítulo 12, 35 diz assim. Todos acharam, gente? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha o 38. Homens dos quais o mundo não era o quê? Digno. Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? A promessa. A gente falou no sábado passado o que é ser um mártir. A palavra mártir vem do grego martíria, que quer dizer testemunha. Testemunha de quem? De Cristo Jesus. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais mata, mais cresce. Quanto mais o sangue é derramado nas ruas, mais esse mesmo sangue germina. E dessa germinação nasce mais cristão com fé. Historiadores dizem que o martírio foi usado como exemplo, e até os dias de hoje, nesses países perseguidos, são usados como exemplo de fé para aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Nós falamos de Estevão, que foi apedrejado. Ao estar no concílio religioso, aos sacerdotes, aos escribas, aos saduceus religiosos, aonde ele falava, vocês, até quando vocês não resistiram ao Espírito Santo, vocês são raças de víbora. Vocês crucificaram o Cristo. Diz a Bíblia que pegaram Estevão, levaram para fora e apedrejaram. Morreu. Mataram ele apedrejado. Logo depois desencadeou uma perseguição aos cristãos. Os cristãos se dispersaram, foram muito para longe. Logo em seguida, se você estudar o livro de Atos, você vai ver que a gente falou até nessa quinta. O governo começou a perseguir os cristãos e prendeu alguns. Entre essa prisão estava Pedro e Tiago. Tiago foi morto à espada, não conseguiu fugir, mas Pedro, a Bíblia diz que a igreja fazia oração constante por ele, e ele foi liberto da prisão. Então, logo depois da crucificação de Cristo, da sua ascensão aos céus, dos 40 dias que ele ficou sobre a terra, a igreja não parou mais de ser perseguida, porque o próprio Jesus mesmo disse que nós também seríamos perseguidos e mortos por causa da fé, por causa do nome dele. E eu quero chegar agora na era imperial, que praticamente foi aonde aconteceu as maiores carnificinas do martírio cristão, aonde que aconteceu as maiores atrocidades. Presta atenção, por favor, para você compreender. Eu quero começar falando sobre um imperador tirano, um dos mais temidos da época, o imperador Nero. Talvez aqui na escola bíblica você já estudou juntamente comigo e com algumas pessoas sobre o imperador Nero. Talvez você já conheceu o que Nero fez com os cristãos. Ele começou a reinar no ano de 64 depois de Cristo. A primeira grande perseguição do império contra a igreja foi praticamente impetrada pelo imperador Nero. Após o incêndio de Roma, quando a cidade de Roma foi incendiada em 64, cuja a culpa recaiu sobre os cristãos, em 18 de julho de 64 depois de Cristo, durante a noite, irrompeu um incêndio devastador em Roma, que durou durante 6 noites, ou seja, 6 dias e 7 noites, que consumiu quase toda a cidade. Quase toda a cidade. Os ventos que aconteciam naqueles bairros, naquela cidade, espalhavam rapidamente as chamas, praticamente atingindo uma área de ruas estreitas e tortuosas, com edifícios comerciais, residências da cidade. Ou seja, tudo era feito de madeira praticamente. Então, o incêndio começou pequeno, mas ventava, e aonde o vento ia, espalhava o fogo e tomava conta daquele lugar. Era uma área densamente povoada.
praticamente sem grandes construções, como templos, mansões, muradas, não tinha isso. Como praticamente espaços abertos, até porque se tinha espaços abertos, as chamas paravam ali. Ali a terra impedia praticamente a conflagração das chamas. E dos 14 distritos de Roma, apenas 4 não sofreram danos algum com as chamas do fogo. E alguns historiadores afirmaram que esses 4 bairros que não pegaram fogo eram um bairro de cristãos. De cristãos. O restante da cidade, cerca de 70% da cidade, foi praticamente devastada pelo grande incêndio. De acordo com o historiador Tácito, ele e outros autores cristãos posteriores, Nero, ele acusou a comunidade cristã por praticamente ter provocado incêndio, iniciando a primeira perseguição oficial do Império aos cristãos. Então, como não pegou nas aldeias cristãs, como o fogo foi devastado durante quase 7 dias, 7 noites, 14 de 10 bairros e 4 não pegou fogo, 10 pegaram, 4 era de cristão e 10 era de pagãos, Nero pensou assim, peraí, então foram os cristãos que tacaram fogo. E a história diz que foi o próprio Nero que tacou fogo, porque ele queria revitalizar a cidade de Roma. Mas porque ele não se agradava com os cristãos e aceita como ele chamava de cristãos, para eles era maligno, ele logo colocou culpa em quem? Nos cristãos. Nessa época, muitos cristãos foram martirizados de forma bárbara. Alguns relatam, atestam que Pedro e Paulo foram martirizados no contexto dessa perseguição. Tácito descreve com detalhes esses fatos. Se você ler a história, praticamente o livro que fala sobre isso, e eu falei na semana passada, o que eu estou trazendo aqui é um resumo dos mártires, mas tem livros completos que falam passo a passo do que os nossos irmãos sofreram. A punição imposta por Nero aos cristãos era a morte, somente a morte, e ela transformou as execuções praticamente em espetáculos públicos. Então Nero condena os cristãos. E esses cristãos que eram condenados não era somente a tortura, mas era a morte. E a morte dos cristãos viraram praticamente espetáculos públicos. A sua intenção era mostrar-se como um homem do povo. Era isso que Nero queria fazer. Para isso, ele recorreu a métodos extremamente brutais. Começou a criar praticamente todo tipo de atrocidade para matar os cristãos. A morte deles foi transformada em um esporte, para você ver tão diabólico era a mente daquele povo romano naquela época, que a morte dos cristãos praticamente era eventos esportivos para aqueles que assistiam nas plateias, para aqueles que estavam sentados nas arquibancadas, assistindo os cristãos sendo praticamente vestidos com pele de animais e despedaçados por cães, ou também crucificados. Diz a alguns historiadores que Nero, ele vestia os cristãos com pele de ovelha. Pele de ovelha, soltava os cristãos na arena e soltava os cachorros. Aí os cachorros iam e devoravam os cristãos. Por que ele vestia de ovelha? Porque a Bíblia diz que nós somos ovelha. Amém? Aí como era tirano, queria se vingar dos cristãos, a morte deles foi transformada em um esporte. Outros cristãos eram levados ao Coliseu para serem devorados pelos leões e também queimados vivos na arena. Enquanto o público se divertia com o espetáculo do horror, os cristãos estavam morrendo por não negarem a sua fé. A história conta que esses cristãos estavam amarrados, aguardando a morte, até o momento de serem incendiados. Porém, permaneciam cantando, orando e louvando a Deus. E no momento em que a chama tomou conta dos seus corpos, os louvores deram lugar aos gritos de dor, angústia, por estarem sendo queimados vivos. Diz a história que os cristãos nas cruzes
cantavam louvores, entoavam louvores a Deus. Começaram os carrascos a tacar fogo naquelas cruzes. E no momento em que a chama tomava conta dos corpos deles, o louvor deu lugar aos gritos, meu Deus do céu. Aos gritos de angústia. Por estarem sendo queimados vivos. A tradição diz que o que estava amarrado no lugar mais próximo continuava ao cântico, enquanto o primeiro estava sendo interrompido por dor e se contorcia pelo ardor das chamas. Estava ali muitos cristãos. Enquanto um cantava, todo mundo cantava, aquele da primeira fila estava sendo queimado, os outros continuavam cantando. Continuavam na fé, sendo mortos, meu Deus do céu. Diz a história que quando Nero caminhava entre os corpos dos cristãos que estavam sendo mortos, ele chutava assim a cabeça dos cristãos para ver se estavam mortos. E quando ele virava a cabeça de alguns cristãos, eles estavam com um semblante alegre, mortos com semblante. Ele pensava, que loucura que é essa, meu Deus do céu? O que esses cristãos têm? Morriam cantando, morriam alegres. Como diz um pai da igreja, graças eu te dou, ó Senhor, porque o Senhor me tornou digno de ser martirizado junto aos mártires da fé. Como nós sempre falamos, o martírio não é para todos. Fique calmo, tem gente na igreja que não vai passar por martírio. E se acontecer perseguição, não é para todos. Amém? O martírio é um dom. A morte por Cristo é um dom. Ou seja, nem todos vão passar. A tradição diz que essas pessoas cantavam, louvavam. Esses eram os espetáculos que Roma assistiam, esperando crentes e famílias inteiras serem despedaçadas pelas feras, e erguiam as suas mãos adorando a Deus até o último instante, até o último momento. Nero criou todo tipo de atrocidade para os cristãos. Todo tipo de aparelho mortificínios eram experimentados primeiro nos cristãos, pois para o imperador os cristãos eram uma raça de maligno. Então Nero, ele construía todo tipo de aparelho de tortura. E ele não pegava um abusador, um estrupador, um assassino, que talvez estava... Não, pega lá na aldeia um cristão. Pega lá, vamos primeiro experimentar nesse cristão. Experimentava nos cristãos. Agora eu pergunto para vocês, como a gente pode ter decaído de uma igreja de discípulo com esse nível de entrega para um evangelho banalizado e tão ralo que a gente vive nos dias de hoje? Como é que a gente pode ter saído de um evangelho tão puro quanto os nossos irmãos passavam, sofriam? Porque eles de fato adoravam a Deus de coração. Eles de fato iam para a igreja sabendo que poderiam morrer, mas estavam lá todos os dias, cantando, salmodiando, orando, louvando a Deus, com temor e singeleza de espírito, todo dia, meu Deus do céu. Eles sabiam que a qualquer momento a espada poderiam passar nos seus pescoços. Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser devorados pelos dentes das feras. Eles sabiam que a qualquer momento os seus corpos poderiam se tornar tocha humana. Mas mesmo assim eles eles estavam lá, eles não levavam em consideração o sofrimento momentâneo, como diz um pai da igreja, isso, acendem mais a fogueira, porque o ardor desse fogo na minha vida é por um momento, porém vocês estão prestes a experimentar um fogo que durará eternamente. A igreja primitiva, se a gente olhar pela realidade, como é que a gente pode achar hoje que o cristianismo se reduziu à vontade do homem, achando que se eu tenho umas coisas, eu sou de Deus? Não. A igreja primitiva não tinha nada, mas era de Deus. Não tinha nada. Outros cristãos foram pendurados em postes, encharcados com alcatrão, com piche, com cera. Durante a noite, os carrascos acendiam as tochas humanas, iluminando as ruas, enquanto os gritos encoavam, meu Deus do céu, e um cheiro nauseante de carne queimada impregnava nas ruas de Roma. Estava lá os carrascos
as pessoas penduradas nas ruas, ficavam o dia todo penduradas, sem comida, sem bebida, sem nada. Chegava a noite que as luzes teriam que ser acesas. Nero autorizava, vai lá e acende os cristãos. Passava os carrascos em cada cruz, jogava piche, alcatrão ou cera, acendia a tocha e os cristãos queimavam vivo. E como diz historiadores, o cheiro nauseante de carne queimada impregnava no ar de Roma. Eu não sei aqui se você já pôde presenciar, mas eu já ouvi relatos que quando uma pessoa ela é queimada, eles não suportam o cheiro da carne sendo queimada. Já viu esse relato? Imagina em Roma como é que estava sendo. Que milhões de cristãos cercando as ruas de Roma, sendo queimados. Imagina o cheiro que não estava aquilo lá. Essas atrocidades ilustram a extrema crueldade da perseguição perpetrada por Nero contra os cristãos. Aí o que mais me doeu no coração quando eu estava estudando madrugadas é que até em seu pátio Nero, durante a noite, via praticamente as crianças brincando no seu pátio. Ele chamava os carrascos, vai lá na prisão, pega uns 5 ou 6 cristãos, amarra aqui e acende para as crianças brincar à noite. Olha o que eles faziam com os cristãos. Olha o que eles faziam com essas pessoas, meu Deus do céu. Os cristãos eram usados como luzeiro até para as crianças brincarem. Como que essas crianças estavam crescendo? Como que essas crianças estavam se desenvolvendo, olhando para os cristãos, vendo que realmente era raça de malignos. Não servia para nada, apenas para serem queimados. Serviam como luzeiros à noite. Isso aconteceu no reinado de Nero, entre outras atrocidades que o tempo não permite. Logo depois, um outro imperador, o reinado de Domiciano, e as suas perseguições, que desencadearam no ano 81 até o 96 depois de Cristo. O imperador Domiciano, ele levou a sério sobre a divindade do imperador, pois ele mesmo se intitulava um deus e construiu templos em honra aos imperadores. Então Domiciano, ele dizia assim: se eu sou imperador, o povo tem que me adorar. Ele construiu templos para que toda a população de Roma chegasse diante desses templos, queimasse incenso para os imperadores. Os cristãos, por sua vez, negavam participar do culto que era apresentado para os imperadores e não queimavam incenso para eles. Não queimavam. Por esse motivo, os cristãos foram acusados de rebeldia pelo império. Entre os numerosos mártires dessa época que sofreram perseguição, estava o apóstolo João, que segundo a tradição foi colocado dentro de um tacho de azeite fervendo. Diz a história que no império de Domiciano, o apóstolo João foi praticamente tomado e colocado dentro de um tacho de óleo fervendo e jogado dentro do tacho. Só que João não morreu. João disse assim: o óleo do Espírito Santo que está dentro de mim queima muito mais do que esse que ferve do lado de fora. João não morreu. Então o que fizeram? O camarada não morre, vamos exilar ele. Levaram ele para a ilha de Patmos. Até então, se ele morresse, não teria o Apocalipse de João. É ou não é? Então Deus sabe como trabalha. Então João foi exilado. João escapou ileso, sem que o fervor do óleo não fizesse mal nenhum nele. Mal nenhum. Antipas também, que era fiel testemunha de Cristo, nessa época, ele foi queimado vivo dentro de um boi de ferro incandescente. O próprio livro de Apocalipse fala sobre isso. Sobre Antipas, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, que diz: eu conheço as suas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então João teve a revelação de Antipas também, que seria morto, meu Deus do céu. O historiador Plínio chamou Domiciano de besta do inferno, que estava praticamente sentado em sua cova, lambendo o sangue dos cristãos. Era isso que ele olhava para Domiciano, como uma besta fera.
E no livro de Apocalipse, João pode ter se referido ao próprio imperador Domiciano, quando descreveu uma besta que blasfema o céu e bebe do sangue dos santos. Então, coisas no Apocalipse já aconteceram. Aconteceram com os primeiros cristãos. Aconteceram com os primeiros mártires da igreja. Domiciano é lembrado tanto por sua habilidade administrativa, quanto até por sua crueldade. Ele era lembrado como um bom administrador do império, como também um homem cruel, que matava a sangue frio. Durante esse reinado surgiram várias histórias inventadas, a fim de prejudicar os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos que toda fome, toda epidemia, todo terremoto que atingisse qualquer lugar das províncias romanas, tudo que acontecia de mal no Império Romano era logo atribuído a culpa a quem? Aos cristãos. E muitos testemunhavam em falso, apenas para prejudicar os cristãos. Se acontecesse um terremoto, eles diziam que era culpa dos cristãos. Se acontecesse uma epidemia, culpa dos cristãos. Se acontecesse fomes, pragas, era culpa dos cristãos. Domiciano então ordenou que matasse e acabasse com todas as aldeias de cristãos que existissem. Todas. O Apocalipse de João foi escrito justo nesse período, nesse meado. Então você pode ver que a igreja não tem sossego. Perseguida, aflita, torturada. No livro, o apóstolo João, ele descreve Roma como a grande rameira, érbria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. Então essa foi praticamente as perseguições que aconteceram no reinado de Domiciano. Logo depois a gente tem o reinado de Trajano, que esse imperador ele começa a reinar no ano 98 até o ano de 117, e também houve perseguições. Trajano, apesar de manter e seguir a mesma política dos seus antecessores, contudo ele foi o mais brando com os cristãos. Mesmo ainda com o cristianismo sendo religião considerada ilícita, proibida, não podia ser cristão, mesmo que nesse momento não podia, e era uma ameaça ao Estado, Trajano criou leis sobre a qual os cristãos viveram seguro durante quase 200 anos. No tempo de Trajano, o evangelho ainda era proibido, mas aqueles que foram pegos, ou seja, entregue ao governo, os que passaram de Trajano, os antes de Trajano, era assim: nós vamos perseguir e matar. Trajano não pensava assim. Trajano falava assim: aqueles que praticamente culpar os cristãos de alguma coisa, denunciar os cristãos, e as suas culpas forem comprovadas, eles seriam punidos. E isso quer dizer que não seria crime ser cristão, mas se fosse entregue, eles seriam mortos. E eles passariam a ser até criminosos no tempo de Trajano. Muitos cristãos nessa época eram denunciados falsamente, para que nas festas dos coliseus, na arena, olha como que era a cabeça desse pessoal, desses pagãos. No tempo de Trajano era assim: os cristãos estão livres, mas a gente não vai deixar eles ser livres. Já que se eles forem entregues, se eles forem denunciados, eles são mortos, e no coliseu falta pessoas para o espetáculo, vamos fazer o quê? Vamos levantar denúncias falsas para que nas festas dentro do coliseu pudesse ter pessoas como instrumento de espetáculo para o público. E os cristãos passavam a ser bodes expiatórios para essas festas. Não pegavam assassinos, não pegavam abusadores, não pegavam ninguém, a não ser cristãos. Muitos cristãos eram praticamente denunciados falsamente. Durante o reinado de Trajano, Vítalo, que era um cristão, também de igual modo, esse, por não negar a fé, ele foi enterrado vivo. E também foi martirizado um pai da igreja muito conhecido, que era Inácio de Antioquia, que foi atirado na arena para os leões. Inácio de Antioquia, a gente já passou alguma coisa aqui na escola bíblica sobre eles. Ele foi um dos primeiros bispos e mártir cristão que viveu no século I depois de Cristo.
é amplamente que ele tenha sido aceito, praticamente pelo discípulo João, e se tornou o terceiro bispo de Antioquia. Quem consagrou Inácio de Antioquia foi o próprio apóstolo João. Durante as suas viagens, Inácio de Antioquia, ele escreveu cartas para as várias comunidades cristãs. E alguns historiadores afirmam que o livro de Hebreus e até o terceiro livro de Coríntios foi escrito pelo próprio Inácio de Antioquia, que se tornaram uma fonte essencial de informação, praticamente sobre o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Mesmo diante de circunstância difícil, Inácio ele permaneceu otimista, esperançoso, com fé. Embora estivesse disposto a morrer por Deus, ele desejava que a sua morte não comprometesse a fé de outros cristãos. Ele não queria que o martírio dele, se ele fosse morto, ele queria morrer escondido. Porque ele sabia que se ele morresse e todos os cristãos ficassem sabendo, abalaria muitos. Então ele preferia que o que acontecesse com ele fosse mais escondido. Segundo a tradição, Inácio foi martirizado durante o reinado do imperador Trajano. E ele foi levado para Roma e lançado para os leões como forma de execução. E quando estava sendo levado para ser devorado, ele disse, olha o que Inácio disse: eu suplico a vocês, não mostre comigo caridade inoportuna, permita-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Inácio falava assim: não demorem, o que tem para fazer, façam agora. Se for para me lançar, me lançam agora. Não sejam inoportunos comigo. Antes de citarem os leões para que se convertam em meu sepulcro, ele fala: assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Inácio de Antioquia diz: sou trigo de Deus, eis que os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa me apresentar a Cristo como pão puro. E assim morreu Inácio de Antioquia, devorado pelos leões. Estão entendendo, gente? Estão prestando atenção? Amém. Próximo imperador, Adriano. Reinado de Adriano, no ano de 117 até o ano de 138. Adriano era sucessor de Trajano, e ele continuou a perseguir com a mesma intensidade que o seu sucessor. Mandou construir templos também de igual modo, dedicado a todos os deuses, o panteão de Roma. Mandou construir altares para os imperadores, para os deuses romanos. Durante o reinado de Adriano, muitos cristãos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia. Muitos cristãos foram crucificados lá. Foram coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças, em imitação à paixão de Cristo. Então Adriano pega esses cristãos, levam até ao Monte Ararat, na Armênia, coloca os cristãos, coloca uma coroa de espinho nas suas cabeças, transpassa esses cristãos com lanças e crucificam eles no monte, em memória da paixão de Cristo. No ano de 130, Justino, conhecido como Marte, também um pai da igreja, Justino Marte, foi batizado na cidade de Éfeso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Justino foi um defensor e um pregador da fé entre os pagãos na Roma. Certa vez ele teve a oportunidade de admirar a virtude e a constância dos cristãos durante uma guerra. Na época em que era visto de maneira errônea e negativa, ele se levantou para defendê-los, dizendo: aquele não era ainda cristão. Então ele viu como os cristãos, eles eram guerreiros na fé, morriam por Cristo, não recuavam, cediam as suas almas, as suas vidas em forma de sacrifício por Cristo. Ou seja, ele falou assim, e depois de ele ter falado isso, ele se converteu: os cristãos vivem na carne, mas não são segundo a carne, perseguidos pelo mundo, mas amam a todos. Neles são conhecidos vícios, que nos outros se descobrem. Nos cristãos é perseguida a inocência, que não é reconhecida. São martirizados até a morte, e a morte que eles sofrem lhes dão a vida. Eles são pobres, porém enriquecem a muitos.
enriquecem a outros, falta-lhes tudo. Falta tudo para eles, mas possuem tudo em abundância. São tratados com desprezo e nisto se sentem honrados. O cristão é assim, desprezado, mas para ele o desprezo é honra. Não é? Que maravilha. A conversão de Justino da verdade, a convicção de Justino da verdade do Cristo era tão completa que ele teve morte também de mártir, sendo decapitado no ano de 165. Também foi morto decapitado. Viu o quão maravilhoso era morrer por Cristo, também foi chamado por Cristo, pregou entre os pagãos e foi decapitado no ano de 165. Estou resumindo, tem muita coisa aí. Depois vem o reinado de Marco Aurélio, um dos mais ferozes, no ano de 161 até o ano de 180. Marco Aurélio, ele era um homem de natureza rígida, severa, e embora elogiado nos estudos da filosofia e em suas atividades do governo, ele foi duro, foi feroz contra os cristãos, e ele desencadeou praticamente a 5ª perseguição. As crueldades praticamente executadas nessas perseguições foram de tal calibre que muitos até daqueles que acompanhavam o martírio, a morte dos cristãos, muitos dos espectadores estremeciam de horror em vê-los e ficavam atônitos ante os valores dos cristãos. A gente lê em Apocalipse que o Senhor mandou que escrevesse uma carta ao anjo de Esmirna. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Também cabe a essa era, a esse tempo, esse versículo ser incluso para esses cristãos que diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, porém és rico. E a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará vós e vocês serão tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A maioria dos cristãos, a maioria dos escritores da antiguidade, eles concordam que o anjo, ou seja, o bispo da igreja de Esmirna, era o próprio São Policarpo. Policarpo de Esmirna. Ou seja, São Policarpo, o bispo de Esmirna, que recebeu a ordenança episcopal pelas mãos do próprio apóstolo João, era respeitado em todo o Oriente. Respeitado. Com a perseguição, aos 86 anos, ele escondeu-se até ser preso e levado ao governador, que tentou forçá-lo a renegar a fé e reconhecer os antigos deuses, porém ele não cedeu. Ele foi até levado ao governador e o governador falou assim: ô Policarpo, nega o seu Cristo, queima incenso para os nossos deuses, você escapará, e todos os cristãos também de igual modo. Mas ele não cedeu. Policarpo então foi levado ao procônsul, e esse o pressionou dizendo: jura-te e dar-te-ei a liberdade, blasfema contra Cristo. Policarpo disse assim: durante 86 anos da minha vida eu tenho servido a Cristo e ele não me fez nenhum mal. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Durante a firmeza do ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. E toda a população saiu para apanhar ramos para preparar a fogueira. 3 dias antes da sua prisão, Policarpo ele teve uma visão, entrou num transe profundo. Ao recuperar a sua consciência, ele declarou ter recebido uma visão. Ele tinha visto o seu travesseiro incendiar-se em volta da sua cabeça. Policarpo não tinha dúvidas quanto à sua visão. Voltando-se para os seus companheiros, ele disse: eu serei queimado vivo. Ele teve a visão. Em volta do seu travesseiro, na sua cabeça, chamas de fogo. Ele levantou, ele disse para aqueles que estavam com ele: olha, eu vou ser queimado vivo.
Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2. E vários dos soldados lamentaram a sua participação na prisão de Policarpo. Diz a história que um amigo de Policarpo foi ameaçado e falaram assim, fala onde está Policarpo, senão a gente te mata. Ele entregou Policarpo. Os soldados foram até Policarpo. Ainda diz a história que Policarpo abre a porta, convida os soldados a entrarem e tomarem um café. Policarpo falou assim, peraí, vocês me dão um tempo apenas para mim orar? E os soldados, não, tudo bem, 86 anos, já era idoso, ancião. Lá foi Policarpo para o quarto. A 1 hora de oração se tornou 2. Se tornou um tempo fervoroso de oração. E diz a história que os soldados lamentaram a sua participação na prisão de Policarpo. Quando estava a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou os olhos aos céus e orou em voz alta dizendo, Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me tornasses digno desse momento para que junto aos teus mártires eu possa ser parte do cálice de Cristo. Por isso eu te bendigo e eu te glorifico. Amém. Segundo observadores, à medida em que as chamas aumentavam, não consumia Policarpo como esperava. Não queimava o corpo dele. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo na tocha, queimando até a morte, e o sangue de Policarpo apagou as chamas do fogo. O sangue dele espregia do seu corpo e apagou o fogo ao redor. Porém, ele morreu esfaqueado. Assim como o testemunho de Policarpo, os relatos de tantos outros mártires se espalhavam. E em vez de desencorajar a igreja nascente a inspirava cada vez mais. Cada vez mais. Eu sei que aqui tem muita gente que tem medo de morrer por Cristo. Tem um temor muito grande. Pessoal, mas entenda uma coisa. O martírio por Cristo, ele é uma dor, mas momentânea. Logo depois veremos a glória. Logo depois estaremos assentados à mesa, juntamente com outros mártires. Como nós pregamos no sábado passado, no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, se eu não me engano. Ou 6:9, acho que é 9:6. Que João vê as almas daqueles que foram mortos debaixo do trono de Deus. E as almas falavam assim, Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça pelo nosso sangue? Jesus falou o quê? Calma. Porque ainda tem muitos que vão morrer pelo meu nome. Pelo meu nome. Eu vou parar por aqui. Tem muita coisa para passar. Senão vai ficar muito cansado. Sábado que vem eu vou dar continuidade. Vou dar continuidade aos outros cristãos que morreram nessa mesma época. Tem coisa aqui, pessoal, que é... Eu que estou me segurando, amém? Mas eu já chorei muito em casa, muito. De ver que quando eu olho para os cristãos do passado, eu sinto vergonha daquele que eu sou. Muita vergonha. É como eu sempre falo, como que a gente vai reatar uma igreja viva se Cristo nunca foi prioridade na nossa vida? Como? Como que a gente vai querer reatar uma igreja pura, uma igreja de atos, se nós temos medo de morrer por Cristo? Não, tem muita coisa ainda que eu vou passar sábado que vem. Quem não veio sábado passado, procure assistir no YouTube, eu coloquei a pregação lá. E hoje você está aqui assistindo essa. Sábado que vem não perca, porque sábado que vem é Santa Ceia do Senhor. Aí a gente tem a semana de santificação. Vamos dar continuidade à história dos mártires da igreja. A gente vai estar aqui na mesma fé, no mesmo espírito. Amém? Viva como cristão. E se for morrer, morra pela fé. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, ele merece.